neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Jesus, amoroso e fiel Salvador, tão maravilhoso pra mim. No abrigo da rocha me esconde ao calor e dá-me alegria sem fim. No abrigo da rocha me esconde ao calor. Em árida terra de sol, oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão, sim, cobre-me com sua mão. E ao fim, quando em dor eu feliz ressurgir e for meu Jesus abraçar, delícias perenes eu hei de fruir nos coros sublimes sem par. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão, cobre-me com sua mão. Deus deseja homens que possam entrar em Cristo e crer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e não tomarem seus próprios pensamentos, mover-se espaço adentro
controlados pelo Espírito Santo. Amém. Esta é uma declaração do profeta desta era em sua mensagem Contagem Regressiva. Ouvintes, a contagem regressiva. Você sabe que antes daquela nave espacial partir para a Lua, houve uma contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E nesse instante, então, o foguete explodiu com todo o seu poder. E lá se foram os astronautas, cada vez mais subindo. E na medida que subiam, tomavam maior velocidade. E o profeta de Deus recebeu da parte de Deus também uma mensagem tremenda com este tema, contagem regressiva. A história da igreja mostra que durante os 7 períodos da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, até a 4ª era, a semente foi sepultada, foi enterrada. E Jesus disse que se o grão não morrer, então ele não pode brotar. A natureza fala disso. Então começou essa semeadura com Paulo, a era de Éfeso. Depois, essa semeadura continuou com Irineu, com Martim e Columba. E aí encerrou tudo em escuridão. A salvação era por indulgências, penitências e sacrifícios. A forma do batismo foi trocada do nome do Senhor Jesus Cristo para os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus passou a ser visto pelos chamados cristãos através de 3 pessoas distintas. E tudo quanto você possa pensar de imoral e decadente, religiosamente falando e politicamente, a igreja casada com a política e abuso de poder e tudo mais aconteceu. A semente foi completamente enterrada. Mas quando você enterra uma semente, o que se espera é que ela venha brotar. E ela brotou então com Martim Lutero. E isso vem numa contagem regressiva. Agora, Martim Lutero com justificação pela fé. Você vê que aquilo correspondia mais ou menos com a carroça. Mas logo veio Wesley, um cientista de Deus, não é? Você não vê na história, na ciência, logo veio o automóvel. Muito mais perfeito. Você podia alcançar destino com a carroça. Eles eram salvos somente com justificação pela fé. Mensagem de Lutero. Mas logo, aquilo cresceu. E essa contagem regressiva continuou. Veio Wesley com santificação. Isso representando o automóvel, lá na ciência natural. Mas logo depois disso, Deus derramou aquela revelação tremenda sobre os dons espirituais. Isto é o avião. Mas você sabe que tem um avião, e esse avião nem ultrapassa a barreira do som. Ele fica aí só nos dons, por aí, patinando assim, fazendo muita coisa, porque você olha para cima e vê um avião passando aí numa viagem que você está fazendo de automóvel, vai durar aí 15, 20 horas, e aquele avião faz em 1 hora e pouco, 2 horas de viagem, então é vantagem demais, né? E fica satisfeito. Estão satisfeitos com isto. Estão ricos, abastados, porque são laodiceianos hoje.
É Laodiceia. Diz, não tem falta de nada. Eu posso sair daqui e chegar lá com 1 hora de viagem. Isso é demais? Precisa mais do que isto? Ver um aleijado andar, um cego enxergar? E essas curas, essas coisas maravilhosas acontecendo? Sim. O profeta de Deus diz que é preciso haver um passo diferente. Ele fala desta maneira, ele diz assim, já tivemos um astronauta, John Glenn, foi nosso primeiro astronauta. Encontramos que isto está tão distante do avião. O avião pode somente ir adiante e sua pressão e assim sucessivamente. Mas isto é através de um poder que o coloca com tanta pressão mais alto do que o avião, a nave. Muito mais alto do que o avião. Um avião nem mesmo pode ir lá, nem pode pensar em ultrapassar aquela órbita. Isto é correto. Ele tem sido apto para fazer isto. Esse astronauta dentro desta nave. Agora temos um astronauta na era natural. E recordem, o mensageiro sempre vem no fim da mensagem anterior. Temos provado isso. Agora, no caminho do astronauta, veja só, você está entendendo direitinho que o natural explica o espiritual. A Bíblia sempre tomou o natural para explicar o espiritual. Jesus o fez, os profetas o fizeram, sempre tomando o natural para explicar o espiritual. E todos esses acontecimentos falam de acontecimentos espirituais, acontecimentos científicos, falam de acontecimentos espirituais. Você não vê aí a bandeira amarela tremulando? Você não conhece quem é o cavaleiro do 4º cavalo de Apocalipse, capítulo 6? Ele tem uma bandeira amarela. E o que quer dizer o amarelo? Morte. Sempre esses acontecimentos estão falando com os eleitos, com os filhos de Deus, sobre essa subida tremenda. Paulo falou, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, quer dizer, morreremos, mas todos seremos transformados, porque com esta fé que temos, com este corpo que temos, não podemos subir. Você não pode sair fora da órbita. Você fica só dentro desse avião aí, dizendo, ei, olha aqui que eu tenho aqui, ó. Eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo. Mas Paulo disse, todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Aí você já vê a contagem regressiva. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50, 51, você leia. Observe, medite isto, leia 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, e você encontrará que nós vamos subir. E você conhece na Bíblia 2 astronautas também. Enoque foi antes do dilúvio, da grande tribulação vir sobre o mundo. Porque Noé não representa a noiva. Noé ainda passou por essas coisas todas, foi salvo dentro de uma arca, mas depois disso ainda se embriagou. E com ele estava a semente da serpente, lá dentro da arca. Mas Enoque não. Enoque você não pode ver nada, resíduo algum dele na terra, depois do seu arrebatamento. Isto não é verdade? Nós vemos também que Elias foi levado num carro de fogo, e ele subiu, e a Bíblia diz que nós vamos ser transformados, e vamos subir, mas seria necessário que tivéssemos
o mensageiro, o cientista da era, para preparar estes astronautas e levá-los a entrar na supernave, que é a palavra revelada, o Espírito Santo, a vida vivida, o segredo dos 7 trovões, os 7 selos do Apocalipse, que põe dentro de Cristo. A ciência tem sido apta para provar que existe um astronauta que pode ir tão longe ao ponto de você não poder vê-lo com seus olhos naturais. Quem pode ver esse profeta com os olhos naturais? Ninguém. Não o encontra na Bíblia. E ele pode ir, quer haja pressão atmosférica lá ou não, quer haja razão, sentidos ou não haja, ele vai pela fé, se tratando do astronauta espiritual. Esse astronauta natural sai daqui e entra num lugar que não há pressão atmosférica. Se ele não tiver uma força propulsora naquela nave, ele ficará vagando toda a vida, nunca cairá. Ele simplesmente pode seguir seguindo por causa de um tanque sobrecomprimido, e ele pode ir lá em cima e navegar por lá e ver o mundo todo. Ele pode ver ao redor do mundo um astronauta. Oh, que era que estamos vendo? Sim, Senhor. Ir completamente além de qualquer coisa natural, de credos, interpretações, da mistificação e burlação e comércio dos dons espirituais, e movimentar-se diretamente para o além. O profeta diz que isto representa uma era espiritual, um tempo espiritual, onde Deus terá astronautas espirituais também. Amém. Eles estão aqui agora mesmo. É você, minha irmã. É você, meu irmão. Quando Paulo disse que seremos transformados e subiremos para encontrarmos com o Senhor nos ares, isto está falando de quê? De astronautas que deixarão esta órbita da Terra. Mas antes eles têm uma preparação. Antes os cientistas, os astronautas se separam, se recluem, se separam até de suas esposas, de suas famílias, para depois subirem. Até a alimentação é modificada. A alimentação é própria. É uma mensagem própria. É uma doutrina própria que traz uma fé própria para este arrebatamento, para esta era própria para subirmos. É de fé em fé. As águias do ar que podem ir além de qualquer outro pássaro, navegar sobre todas as coisas, sem ficar aí chirleando como esquilo, tem, não tem, discutindo isso, aquilo, outro, e só olhando. Mas estas águias podem ver dos dois lados. Estas águias, estes astronautas, estes que podem subir, nunca estão resmungando por ali, nunca se tornam aqueles velhos que vivem resmungando, sistemáticos por ali. Astronautas espirituais que podem tomar a palavra de Deus e provar que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso é um astronauta espiritual. O que os cientistas naturais fizeram, foram capazes de realizar aquilo, levaram homens na Lua. E Deus, através do homem, o qual permaneceria com a Bíblia, e dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e não com medo das palavras negligentes que qualquer um diz, fique com isto. O que é isto? Você se tornando um astronauta que pode ir tão longe desses credos, tão longe dessas interpretações teológicas naturais, além do pensamento denominacional, está além de tudo mais, está além das coisas da igreja, distante, além com Deus, e com Ele a sós você permanece, astronauta. Oh, sim, meus amados,
Vale a pena repetir o que o profeta clama, que Deus deseja homens possam entrar em Cristo, na nave espacial de Deus, e crer que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e não tomarem seus próprios pensamentos, mas mover-se espaço adentro, controlados pelo Espírito Santo. Isto quer dizer, astronautas, quão distante fica o cavalo e a carroça, quão distante está mesmo o avião, quão distante está a justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Eles estão se tornando águias. É a manifestação do próprio Deus. Primeiro eles eram lagartixas, então se tornaram galinhas, então tornaram-se corvos, mas agora eles são águias, ninguém pode segui-los. Que mensagem tremenda, que mensagem chocante. O mundo se põe a interrogar, pode o homem entrar na Lua? Mas o que é a Lua? Um satélite da Terra, cheio de crateras, uma poeira cósmica. O que é isto? Você não vai querer nem olhar para a Lua, porque aqui na Terra você tem coisa muito mais bela, e você vai deixá-la. Com prazer e gozo no Espírito, você vai deixá-la. Você vai vê-las lá de cima. Você nem quer ver aquelas crateras. Você nem quer ver aquilo, aquela poeira cósmica. Oh, isto teria algum significado para a humanidade? Teria algum benefício? Ir ver crateras na Lua? Trazer pedra perigosa até e tem que ficar separada e tudo? Poeiras cósmicas? Não. Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou vos preparar lugar, a Santa Jerusalém, de ouro, de jaspe luzente. Isso é o que está prometido nas Escrituras. Mas quem entrará nesta cidade? Astronautas de Deus, astronautas espirituais, mulheres e homens que não amaram suas próprias vidas, mas tiveram a revelação de Deus. E o Espírito Santo, esse mestre infalível, pôde controlar totalmente suas vidas e ensiná-los como deixar a terra e subir para os céus, para a Santa Jerusalém. É necessário saber, este é o conhecimento que sem o qual ninguém subirá. Este é o conhecimento de Deus. Este é o conhecimento que sem o qual o povo de Deus perece. Esse é o conhecimento, é a ciência que Pedro apresenta na estatura do varão perfeito. É essa preparação, é Cristo se manifestando em você. Ele é o que sobe, Ele é o que te leva, Ele é o que te transforma, Ele é a nave, você é o astronauta. Entre nele, suba com segurança, deixa essas coisinhas mesquinhas do mundo, deixa essas interpretações, pare de ciscar. Você não é galinha, você é águia. Você nunca verá uma águia ciscando ali no chão e comendo minhocas e caçando coisinha daqui, interpretação dali, e discutindo aquilo e aquilo outro. Você sempre vê uma galinha fazendo isto. Você sempre verá um esquilo chirleando por ali, mas uma águia não. Oh, isso faz balançar os nossos sentimentos. E é bom que soframos um atrito. É bom que tenhamos um vibrador em nós, porque você sabe que aquela barra de cimento ali, aquela viga de cimento, quanto mais vibrada ela foi, mais concreta ela fica depois. E este é o objetivo da mensagem do profeta desta era. Entre em Cristo, entre nesta nave, comece pelo seu batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde.
Não deixe de ouvir este programa. Divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, né? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quanto tempo distante de Deus, contrariando tudo que aprendi, nos caminhos do mundo vaguei, sem destino, sem rumo seguir, com o exemplo daqueles que amo, que comigo compõem o meu lar, novamente bem junto de Deus, e pra sempre almejo estar. Espero por ti, Senhor, aguardo tua volta. Quero ser mais um entre os teus, a subir ao céu. E quando a este mundo voltar, com
toda a tua glória. Estarei bem juntinho com os meus a te contemplar. Hoje vivo em um lar cristão, decidi aceitar a Jesus, por ser filho de quem nos criou, e por nós ter morrido na cruz. Seu exemplo de vida nos guia em caminhos de paz e amor, rumo às santas mansões celestiais, onde espera o Pai Criador. Espero por ti, Senhor, aguardo tua volta. Quero ser mais um entre os teus, a subir ao céu. E quando a este mundo voltar, com toda a tua glória, estarei bem juntinho com os meus a te contemplar. Estarei bem juntinho com os meus a te contemplar. Continuando com a mensagem tremenda e poderosa do profeta de Deus, nós receberemos mais um passo na fé e conscientização daquilo que somos em Cristo Jesus. Vendo o sangue, passarei de vós. Vale a pena repetirmos isto, lembrando daquilo que os 2 discípulos de Emaús disseram, pediram a Jesus: fique conosco, Senhor, fique conosco. Então eles não queriam que o Senhor passasse deles, mas neste caso, aqui no Egito, a promessa era esta: vendo eu o sangue, passarei de vós. Isto quer dizer que era o próprio Deus trazendo ira, juízo sobre o povo que não expusesse o sinal. E neste caso, é terrível estar com Deus. Neste caso, é um lugar terrível, porque Deus é um fogo abrasador. Quem pode ver Deus? Nem um animal sequer podia tocar no monte, que seria fulminado. Fora de Jesus Cristo, fora do sangue, nós estamos debaixo da ira, estamos debaixo do juízo. E neste caso, só uma coisa pode fazer com que o juízo passe de nós: é o sangue de Jesus Cristo. Fé no sangue de Jesus Cristo, trazida aos nossos corações, não por uma interpretação humana, mas pelo próprio Espírito de Cristo. Então o sangue
era o sinal que o requerido por Jeová havia sido cumprido. O sangue foi o sinal. A vida, Deus havia dito, porque no dia em que dele comerdes, morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. E agora havia uma vida posta em substituição pela vida do crente. Porque Gênesis 2, 17 tinha que estar em cumprimento. Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Mas ele deu a via de escape. Permitindo a queda, ele admitiu assim expressar o seu atributo de Salvador. E como ele poderia salvar o crente, ao homem, sem que houvesse satisfeito a pena do pecado? Porque no dia em que dele comerdes, morrerás. Foi justamente dando para o homem pecador um substituto. Sim, havia uma vida posta em substituição pela vida do crente. Você sabe que ali estava um cordeiro, sem mácula, para morrer no lugar do crente, daquele que cria que de fato um cordeiro morrendo no seu lugar, ele podia voltar para casa, para os seus filhos, para a sua família. Então Deus, em sua misericórdia, fez um substituto. E isso consistiu em algo que tinha que morrer em seu lugar. Você está vendo isto no Velho Testamento? E como você olharia para isto no Novo Testamento? Seria ir ali matar um cordeiro, uma ovelha? Seria ir ali fazer uma confissão secreta a um homem, a um suposto sacerdote? Como você faria isto no Novo Testamento? Nenhuma outra coisa serviria lá atrás, lá naquele dia, lá naquele momento, quando Deus disse que teria que matar um cordeiro e o sangue ser exposto nos umbrais das portas. Não foi legumes. Ora, veja só, notem isto. A coisa não era legumes. Não era frutas tampouco. Vocês estão entendendo o que o Espírito está nos mostrando? Não era legumes, não era frutas. Esse era o sacrifício de Caim. Era bonito, na verdade. Era um altar muito lindo. E dedicado a quem? Ao diabo? Não, a Deus. Você não pode ver esses cultos de hoje como estão lindos, enfeitados de belas mulheres, de beleza artificial e de tanta coisa, espetáculos deslumbrantes e emocionantes, que a pessoa não sabe se fala língua, se salta, se grita, o que faz. Culto de Caim era desse jeito. Mas a coisa tinha que ser outra, como tem que ser outra. Tinha que ser uma vida com sangue. Vejam aqui, ouvintes, prestem atenção. Na verdade, sangue constrange. Há pessoas que sentem mal e até desmaiam ao ver sangue. Há pessoas que se comovem e até choram ao ver sangue sendo derramado. Mas você note, preste atenção, da emoção e da sensação que uma pessoa tem ao ver sangue derramado. E veja a sensação e a emoção que a pessoa tem quando uma bola entra lá no gol. Quando a mulher passa ali devidamente fantasiada e exposta. Qual é o tipo de reação que a pessoa tem? É diferente. Quando a pessoa assiste um culto muito bonito, com corais adestrados, bem treinados e vozes a ponta de agulha,
A sensação é muito diferente. A emoção é muito diferente de quando você vê sangue sendo derramado. Há emoção, há sensação, há alguma reação interior? Sim, perfeitamente. Mas veja, qual é a reação que há naquele culto caimita? E qual é a reação que há naquele culto de Abel? Quando se vê sangue, a reação é completamente diferente. Embora os mesmos sentidos estejam sendo acionados, movidos, ativados, mas você está agora com esta mensagem para você poder fazer a diferença. Quando você vê espetáculos religiosos, espetáculos femininos e coisas assim, você vai lembrar desta mensagem. Na verdade, isto causa arrepio, emoção, sensação. Mas quando eu vejo sangue, se você ver o sangue de uma pessoa sendo derramado, se você ver agora um homem ali sangrando o outro, e aquele sangue jorrando no chão, você vai ficar indiferente? Dificilmente um homem poderia ficar indiferente. Há também uma emoção, há uma reação interior ao ver aquele espetáculo tão horrível, tão terrível. Então, o altar de Caim era lindo, lindíssimo, e causava uma reação, uma sensação, uma emoção. E o altar de Abel era totalmente diferente. Era um cordeiro trêmulo sangrando. Não é assim que sempre Deus tem se manifestado? Vejam as lágrimas do verdadeiro arrependimento pelo pecador e a pecadora se identificar com o sangue de Jesus Cristo. É completamente diferente de uma emoção trazida pela eloquência de um grande pregador. É completamente diferente da emoção trazida por um dom que está ali sobre um homem. Isto é completamente diferente, porque é uma identificação de alma. É uma alma passando por uma experiência de transformação, de morte da sua natureza e vivendo aquele sacrifício em si. Então a vida havendo saído do sacrifício, agora o sangue era o sinal de que o mandato de Deus havia sido cumprido. Está certo? Isso é pela perfeita vontade e pela perfeita revelação de Deus, porque era a única coisa que podia responder, era o sangue do Cordeiro. Agora, o que requeria Deus? Ele requeria a vida, porque o dia que comerdes, certamente morrerás. E o sangue mostrava, era o sinal que a vida havia sido oferecida. O sangue mostrava que algo havia morrido. O requisito de Deus, o sangue era o sinal que a vida já não estava, isto é, a vida do animal do qual Deus havia falado. Quando o pecador sai dali perdoado, isso não quer dizer que Deus esqueceu de que os seus pecados não precisavam mais exigência nenhuma e que nada precisava morrer no lugar daqueles pecados. Não, não. Deus nunca deixa passar isto. Cristo tem que morrer por você, em sua própria experiência individual. Filho de crente não é crente. Dizem, filho de peixe, peixe é. Na verdade, está certo. Mas filho de crente não quer dizer que é crente. Ele tem que passar pela experiência do sacrifício. Ele tem que passar por uma experiência de Cristo morrendo por ele, porque ele pecou. Como podem batizar uma criança? Se o batismo é para quem se arrepende de pecados, como se explica isto a estas alturas?
é exigência de Deus no seu interior, no seu íntimo, a sua alma, no seu espírito, sendo satisfeita. É Cristo morrendo por você. Isto é, você sofrendo a experiência do sacrifício de Jesus Cristo. Então todo o seu passado está apagado. Agora, a pena requerida por Deus está satisfeita, está correspondida em sua vida, irmã. Em sua vida, irmão. Aí citam demais o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer? Crer, neste caso, seria levar o substituto e apresentá-lo a Deus. Quem é o substituto seu? Quem morreu no seu lugar? Foi Jesus Cristo, para que você continue no pecado, vivendo sob as inspirações e aspirações de mulheres mundanas que ditam a moda para as cristãs? Quem ditou a moda das cristãs foi Sara. 1 Pedro capítulo 13 está a moda das cristãs. Foi Ana, foi Maria. A quem você pode apresentar como seu substituto a Deus, uma vez que ele requer morte do pecador? Sim, eu apresento a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Isso é intelecto apenas, isso é mente, isso é religião apenas. Quando você diz isto e continua vivendo na mentira religiosa, num batismo pagão de títulos apenas, crendo em 3 pessoas distintas e outras coisas, e atuando como o mundo, isto não passa de intelecto, isso é um cristianismo intelectual apenas. Isso é um cristianismo organizacional, e o corpo de Cristo não é organização, o corpo é um organismo vivo, que tem passado pela experiência de atender o requisito de Deus em relação ao pecado. E esse requisito é o próprio que Deus concedeu, é Cristo morrendo em seu lugar, como filho daquele rei que foi morto. Aquele rapaz matou o filho do rei, e ele estava sentenciado à morte. O Supremo Tribunal condenou o criminoso à morte. Mas antes de morrer, um dia o rei desceu lá sozinho, lá naquela cela escura, aquele homem ali isolado, aquele pobre rapaz sentenciado à morte, condenado pelo seu crime. Não sei em que estado você está hoje, nesse presente momento, mas aquele estava numa cela como eu esteve um dia, numa cela religiosa, grades dogmáticas, condenado à morte. E o rei desceu lá, naturalmente segurou naquelas grades e chamou aquele rapaz: venha cá, por que você matou o meu filho? Para que você fez isto? Aquele rapaz cabisbaixo disse para o rei: ele não merecia, eu não estava em mim, foi uma força, vamos dizer, uma força diabólica que me tomou conta, foi uma precipitação horrível, eu mereço morrer. Aquele rapaz não merecia isso, eu não sei porque eu matei. O rei virou as costas e logo mandou ali colocar um tapete partindo daquela cela, dar-lhes roupas reais, a roupagem do seu próprio filho, e diz: agora você vai ter que ficar no lugar de meu filho,
por quanto você o matou. Não é outra coisa que está acontecendo o que acontece com o verdadeiro crente. Eu matei a Jesus, o meu pecado levou à cruz, ele foi condenado por causa de mim, mas Deus exige agora que minha vida esteja em seu lugar, que ele esteja em meu lugar, que eu esteja em seu lugar. E você tem que tomar o lugar de filho, tem que tomar a roupagem do filho, não de uma denominação. Aquele homem que entrou com a capa na grande ceia, com uma roupagem denominacional, foi lançado na grande tribulação. Na ceia do Senhor não se entra com roupagem dogmática, com interpretações de homens, com doutrinas humanas. Tem que entrar com a roupagem do Filho, com o manto que não pode ser rasgado, não pode ser dividido em credos e dogmas como o vestido foi. É o manto, é aquele manto intocável, é a sã doutrina, é a palavra dos apóstolos e dos profetas sobre a qual a igreja está edificada. Tome o lugar do Filho, responda pelo Filho dentro de sua casa, em todos os lugares. Tome a roupagem de uma santa mulher, tome a roupagem da palavra, para você se apresentar diante do Rei como filho de Deus, por adoção, como diz São Paulo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Brilhantes sem par.
Quem na areia constrói, vê a casa cair, a procela destrói quando chega a rugir. Se o vento soprar, em perigo há de estar, sobre a areia mansão, sem firmeza no chão. Quem na rocha constrói tem descanso real, não se abala a mansão no maior temporal. Se o vento soprar, bem segura de estar, pode o vento rugir e a tormenta cair. Cristo é a rocha real, sobre a qual sem tardar tua vida